Agora, no finalzinho de julho, o Alexandre Tombini, que é presidente do Banco Central do Brasil, fez uma palestra lá em Londres. Então, vamos ver os gráficos que ele usou nessa palestra e analisar esses números. Bom, aqui tem vários dados, tá? Brasil é um dos maiores territórios, é uma das maiores nações em termos de território, população e PIB. O Brasil tem muitos recursos naturais, incluindo a descoberta de petróleo, uma base industrial dinâmica, diversa, sofisticadas, privado setor. O Brasil tem uma vigorosa democracia, com eleições livres, estabilidade política. O Brasil tem boas relações com seus vizinhos e com outras regiões do mundo. Então, é o sexto maior PIB do mundo em 2011. É a quinta maior área, o país com a quinta maior área do mundo e a quinta maior população do mundo. Então, o Brasil está muito bem na fita. Política macroeconômica, aqui está falando que a economia está boa e está havendo distribuição de renda. Economic growth está falando que está acelerando, tá? Agora no final de 2012, segundo semestre de 2012, o crescimento e a inflação está convergindo para a meta. Economic growth overcoming year. Está falando que está tendo bastante investimento em infraestrutura no Brasil. Então ele vai falar da economia e a parte social. Dezembro, nem sei o que é estranho. Isso aqui deve ser previsões, né? Então, a primeira parte econômica e social. Então, a inflação está indo para a meta, está tendo responsabilidade fiscal e a taxa de câmbio está flexível. The macroeconomic fundamental fundamentos macroeconômicos combinado com uma adequada política prudencial e uma supervisão bancária bem forte resultou em capacidade de absorver os choques internos e externos. A macroeconomia e as finanças estão estáveis, o crescimento é sustentável, crédito, capital, o sistema financeiro brasileiro está se desenvolvendo e o investimento está crescendo. Aqui o que ele traz? Traz a inflação, tá? Pelo IPCA. E aqui, ó, esse verdinho aqui é o centro da meta. Essa aqui é o topo da meta e a meta inferior. Então, em alguns casos, tá vendo? Antigamente eles andavam com a meta para poder a inflação ficar dentro da meta. Então, aqui foi a última vez que o Brasil teve um surto inflacionário, foi quando foi aquela crise da Argentina, do Brasil, foi quando o Lula entrou. O pessoal achava que o Lula ia fazer o que ele tinha prometido, mas ele não fez. Aí a inflação voltou para dentro da meta. Mas a gente pode reparar que a inflação geralmente está acima do centro da meta. Pouquíssimas vezes ela fica abaixo do centro da meta. Isso significa que a meta do governo não é essa meta aqui, tá? A meta dele é um pouco acima da meta. Porque em média, tá vendo? Ele deixa a inflação um pouco mais alta do que a meta. Por quê? Porque isso dá votos. Você descer a inflação, gente, você tem que reduzir o crescimento. Então tem um custo para combater a inflação. Então eu acredito que ele está certo. A quantidade de inflação para o Brasil é em torno de 5, 5,5% o ideal, tá? Na atual circunstância. Mas ele não fala isso, né? Ele fala que a inflação está indo para a meta. Mas a gente não precisa acreditar muito no governo. Mas ele está bom. Isso aqui é as taxas de juros reais, tá? O que está acontecendo com as taxas de juros reais? Elas estão numa tendência de queda há muito tempo, acompanhando o calote por deslastreamento mundial. Então hoje está em 1,9% a taxa de juros, tá? Aqui eles pegam a previsão, tá, de juros para o próximo ano, 360 dias, e a previsão do IPCA também. Aí dá a taxa de juros real. Já para o futuro, tá?
Isso aqui é superávit fiscal primário, tá? Então tá bem forte, não tá tão forte como no passado, mas está sendo suficiente para derrubar a dívida líquida do setor público. A dívida líquida caiu de 60% do PIB para 35% do PIB, 25,4% de queda. Então esse aqui é o grande sucesso brasileiro. Enquanto a grande maioria dos países do mundo está super endividada, vai dar o calote, o Brasil está pagando a sua dívida pública. Tá? Então aquele negócio de fazer auditoria da dívida pública, dar calote, ver se é dívida real, se é dívida inglesa, isso aí é tudo para inglês ver, tá? A realidade é que o Brasil já está pagando a sua dívida externa e, logicamente, quem está pagando não deve dar calote. Quem deve dar calote, gente, independente da dívida ser legítima ou não, é quem não tem condição de pagar. Porque você dá o calote, tem um preço, você arrebenta com a sua credibilidade. Então você vai perder uma coisa, você tem que ganhar outra. Ganhar o quê? O calote que você vai dar. Como o Brasil praticamente não tem dívida, vai dar calote para quê? Isso é burrice. As reservas internacionais, olha só o tamanho das reservas internacionais. Então o Brasil nunca teve tão longe de uma crise cambial. A última vez que ele teve crise, está vendo? Aqui em 2002, olha só como é que era pequeno. Hoje é 10 vezes maior. Isso aqui o Fernando Henrique conseguiu com as privatizações, está vendo? Mas ele logo detonou o dinheiro que ele conseguiu. E agora essas reservas aqui são sustentáveis, porque elas são frutos de investimento estrangeiro direto. Então é coisa, não tem perigo, entendeu? Mais o câmbio flexível, o Brasil está totalmente blindado contra crises cambiais, choques externos. O Brasil não vai ter crise até 2030. A dívida externa líquida, olha só, antes a gente era devedor líquido, tá vendo? E muito. Aqui ó, em 2002, quando teve aquela última crise, tá? A dívida foi aumentando. Com o Fernando Henrique Cardoso, ele usou o câmbio como âncora para deter a inflação. Isso acabou aumentando a nossa dívida externa, tá vendo? Foi isso que deu aquela crise. Aí, com a entrada do Lula, o mundo viu que o PT não era uma ameaça, que o PT não ia fazer merda como havia prometido, e aí o mundo se sentiu à vontade para investir no Brasil, junto com o efeito China, tá? Bônus demográficos, essas coisas, são vários fatores, mas aí o Brasil está credor líquido do mundo. Isso aqui é coisa, nunca aconteceu na história do Brasil em 500 anos, tá? É coisa chique. Que é isso aqui? Isso aqui é as dívidas, dívida de curto prazo, né? Com relação às reservas, tá? Em dezembro de 2003, ó, quando o Lula entrou, e agora? Então estava alto, caiu. Dívida, serviço da dívida dividido pelas exportações. Então estava alto, caiu. E a dívida externa com relação ao PIB, tá? Também caiu. Então a dívida, nós não vamos ter problema cambial. Não tem jeito de ter problema cambial desse jeito. O pessoal fala, não, o Brasil vai ter que. O pessoal analisa sem saber o que está falando. Aqui está a avaliação do Brasil pelas agências classificadoras de risco. Tá? O Brasil antigamente era bem ruim, tá? Não recebia investimentos, porque o pessoal tinha medo do Brasil dar o calote. E a partir de 2003, com a entrada do Lula e o efeito China, tá? O Brasil vem num crescente na avaliação das agências. E já atingiu o investimento grade, né, lá em 2009, mais ou menos, 2008, 2009, e se mantém, está subindo enquanto os países ricos estão caindo. Então o Brasil vai receber bastante investimento nos próximos anos, e como nós somos dependentes de investimento estrangeiro, nós precisamos desse dinheiro. Isso aí é muito bom para os trabalhadores, porque aí os salários aumentam, e é ruim para os empresários, porque o retorno do capital diminui. Mas o Brasil está muito bem na fita. Econômico e social include polícia, sei que isso não. Está falando que os pobres estão ficando ricos e estão se incorporando no consumo. Né? Queda no índice de desigualdade, tá? Índice de Gini, né? Aqui, ó, o pessoal fala, não, o Brasil está crescendo, mas a desigualdade está grande, os índices sociais estão ruins. Não, aqui ó, a partir de 1989, tá vendo? O Brasil atingiu o pico da desgraça, tá? E desde lá nós estamos melhorando, é paulatino, então tem 22 anos que nós estamos melhorando. Isso aqui, gente, no meu entender, isso aqui durante o Collor, tá? Mas não é culpa do Collor, é porque nós ficamos dependentes do petróleo, fizemos uma grande dívida externa e houve um choque de juros no exterior. Então aquilo arrebentou com a gente, jogou a gente no inferno e aos poucos a gente está vindo aqui para baixo. Isso
Isso aqui, que é isso? Estranho que eu não sei o que é, não. Inclusão social, parece. Parece que vai falar da inflação. Então, a inflação, como no mundo inteiro, tá? Ela, com aquele choque das commodities, subiu, tá? Foi a quase 7,5%. Cadê o IPCA? IPCA em azul. Tá? E agora está caindo. Alguns índices, ó, esse IPC10 aqui, tá vendo? Já está subindo. Esse aqui está começando a subir. Provavelmente, aqui só tem índice de preço ao consumidor. Provavelmente o índice de preço no atacado, o IGP, tá? Provavelmente já está subindo. Eu não olhei esses dias, mas deve estar subindo. Então a inflação vai voltar. Por quê? Porque ela subiu, o governo apertou a economia, entendeu? Segurou o crescimento, diminuiu o crescimento. Aí agora o governo está incentivando o crescimento, a inflação sobe junto com o crescimento. Aí depois vai ter que dar uma maneirada nesses incentivos, tá? É assim mesmo que funciona. O governo tem que fazer uma política anticíclica, porque a economia ela é altamente bipolar. Uma hora está eufórica, outra hora está depressiva. O governo tem que jogar água na fervura na hora que ela estiver eufórica e dar um empurrãozinho na hora que ela não quiser andar. Isso aqui é o IPCA, então, tá isolado, tá caindo, mas vai voltar a subir, tá? Talvez um pouquinho depois dos outros. Está falando que a inflação vai ficar dentro da meta. Aqui, ó, aqui é a previsão do mercado, tá? De que a inflação vai voltar a subir, mas ainda deve cair mais alguns meses, né? Então, realmente, ó, a inflação anda mais dentro da meta agora no período do Lula. Tá? Não é questão de ser mérito dele, é questão de que a economia brasileira está evoluindo. Esses choques do passado que nós tivemos, nós não vamos ter mais. Vamos ver o que tem. O ciclo esses ciclos econômicos, tá? A economia tem seus ciclos. Então, em 2008 nós tivemos um ciclo grave. Agora o mundo está tendo um ciclo leve, mas o Brasil teve um ciclo mais pesado que os outros países do mundo. Por quê? Porque o nosso ciclo subiu muito e o governo demorou um pouco para combater esse crescimento por causa da eleição da Dilma, tá? Então ele fez um pouquinho fez arte. Demorou para combater a inflação, aí teve que combater ela com mais energia. Combateu com mais energia, tá vendo? Aí caiu mais. Mas agora a expectativa é que vai voltar o crescimento, mas volta a inflação junto, né? E o Brasil tem um potencial para crescer em torno de 4% ao ano. Não adianta querer muito que não dá, gente. O trem não suporta. Economic Growth, elementos que vão ajudar a aceleração econômica. Diversos domésticos. O desemprego está em queda e recorde, gente. Nunca teve tão baixo desemprego no Brasil. Está criando muitos empregos formais também. Real Labor, que é isso? É as rendas, né? Os salários estão aumentando. Credit growing, o crédito está crescendo e fala de maneira sustentável. Eu acho que não deveria aumentar. É de crédito, tá vendo? Isso aqui é endividamento. Eles põem a palavra crédito para falar que é bom, né? Monetary and Financial Place. Spread. Ambos, a taxa de juros real, tá? E o spread está caindo. Reservas de grade have been reduced. Eu não sei que é estranho, não. Fiscal, está tendo um estímulo fiscal. Então, no final de 2012 e no começo de 2013, o Brasil vai estar crescendo 4% ao ano anualizado. Então, a taxa de desemprego tá batendo recordes de queda. Isso aqui, gente, é o que interessa para o trabalhador brasileiro, porque quando não tem desemprego, a gente tem um maior poder de barganha para exigir maiores salários, a gente fica mais tranquilo no emprego. Quando tem alto desemprego, isso aqui é bom para as empresas, porque elas judiam dos empregados, tratam o empregado com casca e tudo. Agora não, está tendo até que importar trabalhador. Então o Brasil passa por um bom momento e ainda tem uns idiotas que não reconhecem isso. Formal job, isso aqui é a criação de empregos formais, tá? Bastante. Criou muito no passado e evidentemente que agora já não tem jeito de criar mais, porque não tem trabalhador para ocupar essas vagas. Então agora vai dar uma maneirada, evidentemente, mas o importante é que o desemprego já caiu. Real, estranho, não sei o que é, não. Estranho, não sei o que é.
Aqui está falando que o estoque das indústrias está caindo, tá? Aumentou muito durante a crise de 2008, tá vendo? Isso aqui foi a crise, mas agora já está caindo, beleza. Isso aqui é a Selic, tá? Então, a Selic já teve a 48% em 1998, 99, tá? Na última grande crise brasileira. Agora, na última crise, chegou a 12,5 apenas e já caiu para 8, vai cair para 7,5, 7,25. Então, a remuneração no capital do Brasil está caindo muito e isso implica que o que vai dar dinheiro são os salários, é o trabalho, é o fruto do trabalho da gente. Quem vive de renda, os fundos de pensão, aqueles fundos de previdência privada dos bancos, tá? Todos eles não vão cumprir com o que eles prometeram no passado de dar uma remuneração em cima do capital. Você acumularia um capital no banco, tá? E isso ia te dar uma renda. Eles não viram que isso não ia acontecer. Então isso aí vai ser uma grande furada, tá? Muita gente vai ver que foi enganada. Aqui tá, esse trem aqui não sei o que é não. Compulsório, reservas. Tá, esse trem aqui também não sei o que é não. GDP tá falando que o crescimento do PIB vai acelerar, tá? Por enquanto está crescendo muito pouco, o primeiro semestre de 2012, segundo, agora no terceiro semestre. Isso aqui acho que é expectativas do mercado, tá? Aquele é a pesquisa Fox do Banco Central. Então realmente vai voltar a crescer, por quê? Porque você baixa os juros e põe mais alguns estímulos, o trem funciona mesmo, tá? Um banco central é essencial para a vida de uma nação. Aqui está a previsão do crescimento do Brasil, tá? De abril de 2012, o World Economic Outlook já tem uma projeção de julho de 2012, só que o governo malandramente pegou a velha porque está melhor para o Brasil, tá? Aqui já deve dar uma caída. Como é que é? O Brasil, o sistema financeiro está bem capitalizado. As previsões são rigorosas, o crédito está crescendo de maneira sustentável, o acesso ao banco e serviços está aumentando. Então, ó, aquele acordo de Basileia manda ter um capital mínimo nos bancos para eles poderem emprestar. No Brasil, esse mínimo é um pouco maior. Aqui parece que é 8%, no Brasil parece que é 11%, tá? Então, o Banco Central do Brasil e o governo brasileiro exigem um sistema mais forte do que o restante do mundo. E os bancos ainda estão acima do exigido. Então, o sistema brasileiro está muito bem capitalizado. O que é capitalizar, gente? É o contrário da alavancagem. O banco ele tem que ter um determinado patrimônio líquido para poder emprestar. Então, quanto mais patrimônio líquido ele tiver, mais seguro é o sistema. Quanto menor o patrimônio líquido, mais alavancado ele está. Então, por isso que ele tem que estar bem capitalizado. É o contrário dos bancos da Europa, que estão todos quebrados praticamente. Então, as provisões... Isso aqui eu não sei o que é isso aí não. Acho que é Outland, deve ser inadimplência de veículos, né? Também não sei o que é. Aqui é o crescimento do crédito, tá? Então, as pessoas deviam 25% do PIB, hoje as empresas e as famílias provavelmente, né, estão devendo 50% do PIB. A dívida do setor privado aumentou, só que a dívida pública diminuiu, então está compensando, tá vendo? Lembra que a dívida pública caiu de 60 para 35? Essa aqui aumentou também 25 pontos, a outra caiu, essa aqui aumentou. Então a dívida total do Brasil tá sob controle, tá? E aqui, ó, houve de 2005 a 2008 um crescimento mais rápido, agora está havendo um crescimento mais lento, tá? Então, eu preferiria que não se tivessem dívidas, né? Mas fazer o que? As pessoas se endividam. Mas pelo menos está sob controle, tá? O que é esse trem aqui? Esse aqui é acesso ao serviço bancário. Vou pular esse trem. O Brasil... Tá falando, ó. Projeção para o futuro do Brasil. O Brasil vai ter um crescimento sustentável do PIB nos próximos anos. Os ganhos sociais, expansão da classe média, demográfico, bônus antigos. Isso aqui, nós estamos passando por uma janela demográfica, algumas pessoas chamam de bônus demográfico, até 2025. É isso aqui, gente, uma das coisas que mais garante esse crescimento brasileiro. Maiores investimentos, maiores oportunidades de investimentos, expansão da infraestrutura, reserva mineral e commodities, o petróleo do pré-sal,
potencial de expansão, agricultura, eventos, esse negócio de Jogos Olímpicos, e eu detesto esse trem. Fiscal, tax reforma eliminate, tá falando que fez a reforma fiscal, eu não vi não, deve estar fazendo alguma coisinha, né? Reformas de bolsa, investimento, tá tendo investimentos. Crescimento da classe média, expansão do consumo, tá? A classe média está consumindo. Esse trem de consumo, eu não gosto de consumo, eu gosto de investimento. Isso aqui, gente, ó, essa barriga aqui, tá vendo? Isso aqui, a população economicamente ativa vai aumentar, por quê? Porque está tendo pouca criança e pouco velho. Então isso aqui é a tal da janela demográfica. É quando o país fica com a população madura, pirâmide populacional, né? Então isso aqui é muito bom para o desenvolvimento do país, para o crescimento. Quando todo mundo está em idade de trabalhar, o trem funciona. Quando você tem muito velho, muita criança, você fica com peso nas costas. Brazilian population is highly concentrated econômica, isso que eu falei, tá vendo? O grau de dependência, tá vendo? Aqui então no passado tinha muita criança, nasceu muita criança, então tinha muitos dependentes, pouca gente trabalhando. Agora vai ter muita gente trabalhando e poucos dependentes. À medida em que a população envelhecer, aí vai ter muito velho e muita gente aposentada. É aqui que vai dar a merda, tá? Tá vendo? Então, até 2025, 2030 não vai ter problema nenhum no Brasil. Depois, talvez eu não vá viver para poder analisar para vocês. Senão eu ia dizer para vocês. E também tem jeito de desativar essa coisa, que mesmo porque os países da Europa, Estados Unidos, Japão, eles vão passar por isso aqui. Então a gente vai ver o caminho que eles vão seguir e provavelmente a gente vai copiar muitas soluções, tá? Mas é evidente que vai dar merda todo mundo aposentar. É aquela... É a bomba relógio da aposentadoria que o Rodrigo Constantino fala, tá? Ele está exagerando um pouco, mas realmente existe e vai acontecer. A taxa de investimento no Brasil, que é um ponto falho, tá? Aqui, ó, em 2003, com a eleição do Lula, era só 15,3% do PIB. Então estava muito fraco o investimento. O investimento em percentagem do PIB hoje já está muito grande. E outra coisa, não é só o percentual, é o PIB que está muito grande. Então o investimento, na hora que você põe um percentual sobre uma coisa grande, como o PIB cresceu muito em dólares, nós estamos fazendo um investimento muito maior do que no passado. Com um pouco de dinheiro estrangeiro, é verdade. Mas mesmo assim o Brasil está investindo muito mais do que no passado. Tranquilamente. Isso aqui são os investimentos estrangeiros diretos, tá? Por aí que deve ser. Então, antigamente, na época da década perdida, não existiam investimentos no Brasil. O Brasil não tinha dado o calote da dívida externa, mas declarou uma moratória, ou seja, não vou pagar, mas não agora. Então, ninguém investia no Brasil. Assim que se resolveu, fizeram aquele acordo com os planos com os títulos BLED, tá? O Brasil prometeu pagar e fez o Plano Real. O governo Fernando Henrique fez privatizações, então logicamente entrou dinheiro no país. Aí depois, com a ameaça do Lula se reeleger, tá vendo? Aí caiu. E depois que o Lula entrou e não fez o que o PT prometia que ia fazer, o mundo ganhou confiança no Brasil. Porque se o PT não fez merda, qual outro partido que é capaz de subir o poder e fazer merda no país? Não tem. Então o mundo está... E junto com o efeito China, com o boom das commodities, o Brasil está sendo... Se você pegar esse investimento estrangeiro aqui e dividir pelo PIB ou pelas exportações, provavelmente o Brasil é um dos países que mais recebe investimentos no mundo, pelo menos dos grandes, tá? O investimento na China é 90, 100, mas se você pegar, como o nosso PIB é muito menor, nossas exportações são muito menores, nosso investimento está muito maior do que lá, investimento estrangeiro, tá? E onde vai ser os investimentos? Isso aqui está aparecendo construção de casa, energia, petróleo e gás, transportes e outros. Então vai ter muito investimento no Brasil nos próximos de 2012 a 2015, tá? O pessoal fica metendo pau, mas não acompanha os números. Tá tendo sim, gente. Aqui estão os principais investimentos, Boyle Monte, tá? Não vou ler isso tudo aqui, que senão não cabe esse trem hoje. Olha, está falando que as reservas de petróleo tá com o pré-sal. Isso aqui eu acho que parece que eles são conservadores, tá? Só depois mesmo de provar das reservas que eles colocam como reservas, tá? Mas aqui tem isso tudo aqui para crescer. Então o Brasil vai saltar de 15 bilhões, 15 o quê? Bilhões equivalente de petróleo, bilhões, sabe? Então é 15 bilhões de toneladas, barris. 15 bilhões de barris de petróleo, então vai saltar para 40, então um salto de 25, né?
25. Então, agora o problema é o custo de extrair isso aqui, tá? Não é tão bom, não. Mas realmente é uma bombada que o Brasil está dando. Então vamos lá, fiscal, setor público, está falando que está reformando o setor de pensão, tá vendo? Por quê? Porque vai dar merda no futuro. Mas ainda bem que está reformando já devagarzinho. Está investindo em portos, rodovias e telecomunicações. Isso aqui não sei. São investimentos, tá? Tá falando que está reformando, tá? Essa reforma aqui não vai não. Falou, moçada?